quiser começar, vamos lá. Olá, boa noite. Eu sou Nelson Carneiro. Estamos iniciando aqui um bate-papo, né? Nós tínhamos vários convidados para hoje. Estamos esperando aqui o Ademir Francisco, né? Já o sobrinho, ele disse que de ontem já não podia estar hoje. Mas nós estamos aqui, nós vamos bater um papinho aqui com o Alexandre Klopper. E aí você que está do outro lado da telinha, você pode deixar seu recado, nós vamos bater no papo. O que nós tomamos a seguinte proposição: nós vamos falar sobre aquela eleição suja, a eleição limpa, que é a eleição que tinha aqueles panfletos no poste, quem tinha mais dinheiro cobriu do outro. E depois nós vamos ajustando e chegamos até aplicar a tecnologia na captação do voto e na sua apuração. E eu quero conversar com vocês aí o que vocês acham disso, né? E você pode deixar sua mensagem, a gente vai falando aqui. Os nossos participantes não vamos comentar sobre proposta, nem vamos comentar sobre nomes de pessoas. Mas se você quiser colocar lá o nome de alguém e tal, nós não vamos comentar, mas fica lá a sua fala, porque aqui é livre os acessos, mas percebemos que para nós discutirmos com relação à proposta de alguém, ou nomes de alguém, nesse momento, na hora das urnas, eu acho que não seria ético para nós que vamos estar aqui no bate-papo. Como nós estamos falando, nós estamos esperando o Ademir, e o Ademir caiu. Deve ter havido algum problema lá de internet. Mas vamos começar aqui, vamos bater um papinho aqui com Alexandre Klopper. Alexandre, boa noite. Prazer falar aqui com você. Boa noite. Mas e aí, a expectativa aí? Nós tivemos aí, no passado, né? Nós tínhamos as eleições, aquelas eleições que eram uma poluição visual muito forte. E depois veio o processo eleitoral eletrônico. Como é que você vê isso? Hoje está muito melhor do que antes ou tem mais dificuldades? Boa noite, Nelson. Boa noite a todos que nos veem, todos os telespectadores, né? Bom, Nelson, é uma eleição muito diferente, né? Uma eleição diferenciada, né? Não só pela pandemia, como também pelas regras novas impostas pelo TSE, né? O que eu tenho visto nas ruas, pelo menos até o momento, é uma menor, né, poluição em termos de papel, tá? Porém, uma maior poluição visual em termos de bandeira, né? Ainda continuamos com a poluição visual muito grande. A poluição de papel realmente diminuiu bastante, né? Você anda no centro de São Gonçalo, em Niterói, você já não vê... o nosso amigo Ademir está de máscara, Ademir. Você anda no centro de... Tá certo, meu amigo. Mas você anda no centro de Niterói, São Gonçalo, Nelson, você não vê mais tanto papel no chão como você via em eleições passadas. Até mesmo que me espantou, domingo, até um caso interessante. Domingo, eu fui levar a minha mãe à Feira de Neves, né? E tinha lá mais candidatos do que propriamente clientes da feira, né? Mas o volume de papel no chão não era tão grande quanto o volume de pessoas. Quer dizer, parece que as pessoas estão adquirindo uma cultura, né? De talvez pegar o papel, jogar fora em casa, ou não pegar o papel, né? E a internet também veio para ajudar muito os candidatos, né? A internet, o advento da internet, das páginas do Facebook, né? Ela veio para ajudar muito os candidatos e eu acredito que daqui para frente, a partir dessa eleição agora, 2022, 2024, a tendência é ter menos poluição visual de papel. Tá certo. Vamos cumprimentar aqui o nosso Ademir Francisco. Ademir, boa noite. Prazer tê-lo aqui na nossa telinha, meu querido. Ontem foi um sufoco, não conseguimos, né? Mas hoje estamos aí. Muito obrigado aí pela sua presença. Ô Nelson, esse tema, né? Financiamento de campanha, o uso da internet, né? Ficou em segundo plano, né? Porque o que se viu hoje
O que se viu, né? Desde o início da criação do financiamento público, foi um erro lá na criação, lá no Nascidouro. Todo mundo já criticou. Primeiro foi a sociedade, achando que a gente não tinha que financiar candidato. Por que alguém tem que financiar o candidato? Porque o candidato não assume a campanha dele, com trabalho, com o passado dele. Por que alguém tem que financiar? Eram as empresas, né? Agora passa a ser financiamento público. Aí um já defende o sistema misto. Nos Estados Unidos, o cara abre uma conta. Quem quiser depositar lá para o candidato, deposita. Não tem aquele compromisso de sustentar o cara. Então, o financiamento público-campanha já começou errado. E o que eu senti aqui em São Gonçalo, Nelson, foi que isso não chegou lá na ponta. Eu vi partidos aí em que o vereador e o prefeito não tiveram acesso a esse dinheiro de campanha. Cadê esse financiamento? O financiamento público não era justamente para igualitar para todos, né? Disputarem de igual para igual? Não foi isso que aconteceu, né? Então, eu acho que isso vai gerar problema lá na frente se o Ministério Público procurar saber por que isso entupiu em algum trâmite aí, entupiu, não chegou lá na ponta, tá? Agora, a internet, Nelson, é uma realidade, né? O Bolsonaro foi feliz, né, na campanha dele pela internet, tanto é que o Supremo procurou coibir um monte de ações e atitudes com a internet, já prevendo isso, e o candidato ficou independente. Não precisa mais de dinheiro com a internet. O custo dele é barato. Então, isso ficou muito essa visibilidade. Agora, quanto à internet e o financiamento público, eu opino pela internet. Eu acho que o financiamento tem que ser por conta do candidato, né? Ele abre uma conta, ou ele arca com o financiamento dele, e a internet, ela hoje é uma realidade. Tem que colocar regras. Amanhã, por exemplo, não pode fazer campanha amanhã. Muito bom. Amanhã você tem que estar na rua, tem que estar preocupado em ir lá votar, então não faz a campanha. Eu acho que a internet veio para ficar. E o financiamento público, discutível. Não é o modelo ainda atual. Bom, cortou aí? Você parou mesmo ou cortou a sua voz aí? Não, cortou. A minha opinião é o seguinte, eu acho que a internet é válida, sim, é um instrumento válido, deve ser usado sim, com os seus limites, né, para não haver abuso. Agora, o financiamento público é discutível. Nelson, eu sou mais também que faz uma reforma política. Esses partidinhos nanicos, esses partidinhos de aluguel, né? Dá verba para esse partido que tem meia dúzia de representatividade no Congresso, isso vira balcão de negócio. Então, além da financiamento de campanha, a gente vai entrar em outra questão. Essa reforma política é necessária para limitar esse número de partidos, e esses partidos de aluguel, esses partidos nanicos. Mas eu estava até... Eu tenho, assim, meu pensamento com relação a isso. Como aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, eu também vou colocar aqui minha opinião. Bom, eu quando comparei lá atrás as eleições, a gente se lembra que o abuso do dinheiro sempre esteve presente. E é isso que nós não estamos conseguindo, Cooper. E demais... Até José Luiz da Silva Nogueira está aqui nos acompanhando. Um abraço, José Luiz. Boa noite, gente, muito boa. De respeito. Gonçalves, que pensa na cidade, parabéns. Bom, então, como eu estava dizendo, o que nós não conseguimos atingir mesmo foi justamente a economia, né? Nós temos que votar e ter que pagar pela campanha. Esse que é o grande problema, né? Então acontecia o seguinte, vocês se lembram nos postes, quando a gente passava de ônibus, de carro até não dá muito para ver não, mas nos postes da nossa rua, à noite um candidato vinha e colocava o seu panfleto. O candidato pobre, quando chegava de manhã, vinha o candidato rico e cobria com fundo lindo. O poste dobrava de tamanho, tanto papel colado. E tinha um detalhe, essa poluição visual, ela se estendia, por quê? Terminava as eleições e quem tinha que fazer a limpeza desses postes era o município, e não fazia. E aquilo ficava, às vezes, tinha nome de ficar de uma campanha para outra. De pendurado ali, um material muito bem feito, muito bem, às vezes, mais protegido, e acontecia isso. E eu sempre via, sempre foi uma aptidão da esquerda, de debater em financiamento público de campanha.
E aí a minha pergunta sempre foi a seguinte: será que o financiamento público de campanha vai ficar só no dinheiro público mesmo, que nós vamos financiar? Ou além dele vai ter mais algum? Mas pelo que eu estou percebendo, com todo respeito, com toda a vênia, o TRE, quem tem que fiscalizar isso não é o candidato opositor, é o TRE. Ele não tem estrutura para isso. Penso eu que ele não tem estrutura para isso, né? Então é isso. Eu vou passar pro nosso amigo Coppler para falar um pouco, mas vamos ver o que o Cláudio Fontes, o Cláudio Fontes disse aqui. Boa noite a todos. Hoje vemos uma eleição mais limpa em todos os sentidos, mas penso que o TSE cometeu alguns exageros ao impedir o candidato de sair sozinho com um megafone ou um carro de som. Quero levantar uma bandeira de extrema importância para eleições limpas, auditáveis, urna eletrônica com voto impresso. Bom, então a gente estava falando aqui, a fala do Cláudio Fontes, né? Então nós estamos falando aqui sobre essa contenção de despesa. Por que hoje nós temos que gastar tanto, né, para fazer uma campanha com financiamento de campanha, e quando se levantou horrores aí, não é de Caixa 2, mas na situação da pandemia? Como é que você viu isso aí, Alexandre? Nelson, eu não sei se você se recorda, mas a última vez que eu estive aqui presente, né, junto com você, com o delegado Zé Paulo, com a escritora Lira Vargas e com o Edson, eu toquei nesse assunto, né? Eu coloquei isso na mesa, que o que me assustava não era o fundo eleitoral, porque o fundo eleitoral, Ademir, ele é legal, ele pode até ser imoral, mas ele é legal, né? É legal. O que me assustava é o que vinha além do fundo eleitoral, maquiado de uma maneira que ninguém ia saber, entendeu? Isso me assustava e me assusta muito. Porque eu confesso a você que eu tenho acompanhado algumas campanhas, né? Niterói, São Gonçalo, principalmente essas duas cidades, e ela é visível, que é impossível. Olha, Nelson, vou dizer a você, eu não preciso nem falar como economista, vou falar como um cidadão comum, que pelo menos sabe a conta de somar, multiplicar, dividir, subtrair, uma matemática simples de primeiro grau. É impossível que os gastos dessas campanhas sejam aquilo que está registrado no TRE. Não bate os olhos com os números, entendeu? Alguma coisa está além daqueles valores que estão explícitos no site do TSE, né? Que você bem falou anteriormente. Não cabe a nós julgar, cabe ao TSE, ao TRE do Estado, buscar as prestações de conta muito minuciosas, né? Porque não dá para você fechar a conta, você ver para lá, para cá, é movimento de gente, é movimento de carro, é movimento de material impresso, e quando você vai ver o valor que está declarado lá, é um tiquinho assim, que não dá para pagar, às vezes, 20% daquilo que está sendo visto a olhos nus, né? Então, eu entendo e acredito, e vou voltar a falar, que, infelizmente, ainda há financiamento de empresas privadas em algumas campanhas. Óbvio que a gente não tem como acusar, mas nós estamos dizendo que é empresas que podem ser beneficiadas lá na frente num governo de A, B ou C ou D. Isso não é só aqui, São Gonçalo e Niterói, eu estou falando a nível de Brasil inteiro, entendeu? Basta pesquisar a fundo, né? Que vai chegar às verdadeiras, os verdadeiros benfeitores, né? Dessas campanhas milionárias, entendeu? Sei. Bom, nós estamos falando aqui um pouco sobre financiamento público de campanha, nós estamos falando aqui do Fundão, né? Mudaram o nome para Fundão, aí um apelido, né? Talvez até meio chulo, né? De Fundão, né?
E o que acontece? É um volume de dinheiro muito... Mas eu não vejo, eu concordo com você, eu não vejo equilíbrio. Eu, por exemplo, Ademir, eu percebi que a campanha começava exatamente meia-noite do dia, não me falha a memória, mas do dia do início, aquele dia lá. De manhã você já via abarrotado de faixas, de cartazes, quer dizer, de bandeiras ali. E não só é o pau da bandeira, é quem segura o pau, é quem segura a bandeira. O custo disso, segundo dizem, chega até a R$ 1.500, né, por mês. Então, concordo com o que o Alexandre disse, que às vezes... e é isso que eu disse, Ademir. Nós que estivemos por dentro da justiça, eu trabalhei em cartório eleitoral, eu sei que nós não temos estrutura. O eleitoral é um órgão parasita, é um órgão que pega funcionário da prefeitura emprestado, ele pega juízes emprestados, ele pega desembargadores emprestados e pega os ministros do Supremo emprestados. Quando a justiça em si é comum, não dá conta do recado. Então, entra 2, 3, aí começa a enxertar aquilo com particulares, muitos têm até interesse, e o TRE não tem condição de checar tudo isso. Como é que você vê isso aí, Ademir? Eu também trabalhei no eleitoral e eu também sempre questionei isso, Nelson, essa confusão de estadual com federal. A justiça eleitoral é federal, mas se socorre dos estaduais, dos funcionários voluntários, quando na realidade ela não tem um corpo técnico, ela fica pegando aqui e ali. A gente, né, eu trabalhei, você trabalhou, nós cansamos de trabalhar acompanhando o juiz. Mas olha só, Nelson, o que o Alexandre falou do financiamento de empresa, né, isso tem essa suspeita. Agora, eu vou mais além também. Existem hoje empresários, né, que tem ramo de comestível, ramo disso. Hoje tem empresários eleitorais que ficam por trás financiando candidatos. Candidatos seriam o testa de ferro, a marionete, aquele entre aspas, empresário que está por trás, tem interesse até no financiamento da campanha daquele candidato, porque ele lá na frente vai estruturar o chefe do executivo, né? Por exemplo. Nós estamos agora falando de candidatura do executivo municipal. É um fato novo o financiamento público, né? Agora, realmente, como o Alexandre falou, não bateu. O que você viu na rua, com que os partidos alegam que receberam, não bate, né? No primeiro dia, deu meia-noite, realmente teve um candidato, já estava nas esquinas aí, em todas as esquinas de São Gonçalo, com gente segurando bandeira, e até hoje estavam lá as pessoas, tá vendo? Até hoje. Hoje cedo na rua estavam lá. Então, olha só, quanto tempo essas pessoas segurando bandeira. Não é possível que esse fundo desse partido deu para bancar isso tudo. Então, pode ser que exista um empresário por trás, e esse empresário financiando essa candidatura, não uma empresa agora, mas um empresário. O candidato por ele financiado é feliz, né? Ganha a eleição, é lógico que ele vai chegar no executivo desse município e vai estruturar o governo de acordo com ele. Ele pode criar empresas, ele pode se beneficiar de licitações, ou seja, quando a Lava Jato vem e denuncia as empresas, né, que financiavam o candidato, não era bem assim, não. Muitos políticos extorquiam as empresas, pediam para financiá-los, né? Depois extorquia, e a empresa tinha benesses com licitações, mas ela pagava o olho da cara, tá vendo? Então, eu acho que houve até assim, uma denúncia também de empresa que não estava aguentando mais, né? Para ter acesso a serviços públicos, ela tinha que se unir a esses candidatos e eles pediam dinheiro para a campanha e continuavam pedindo depois da campanha. Então, esse modelo não deu certo. Veio para o público, começou agora com os executivos municipais, né? E aí, eu estou vendo, Alexandre vê a empresa que não está batendo, eu também vejo que está batendo, mas eu vejo aí também uma coisa nova, empresários financiando campanhas, tá vendo? Então, tem mais essa agravante, tem o financiamento público, não bateu, tá? Seria para igualar todos os candidatos, não beneficiar nem A nem B,
Não vi essa equalização de lá chegar na ponta, que eu tenho partidos que não receberam verba, não sei como, outros receberam demais, só aí já não bate, tá? Mas eu vejo também empresários hoje financiando campanha, com interesse lá na frente, ou seja, trocamos o 6 pelo meia dúzia. Bom, isso aí, vamos ver aqui o que o Zé Luiz Nogueira escreveu aqui. O que ele diz assim? Nelson e demais membros, infelizmente, venho falando, votamos no representante do grupo econômico que vai se beneficiar da administração municipal. Justamente em cima disso que você estava falando, Ademir. É a mesma opinião do... Mas eu me lembro na época lá atrás, não tem nada a ver com agora, mas lá atrás, eu estava mais na rua, mais dentro do Fórum de Niterói e na rua de São Gonçalo, e aí alguém me falou assim, Nelson, o candidato, ele quando vai à empresa de ônibus, ele nunca sai sem alguma coisa para ajudá-lo na campanha, certo? Agora, é tudo feito no escalonamento, nós vamos gastar X, se o Ademir está mais cotado na pesquisa, leva 1.000. O Alexandre está menos cotado, leva 500. Olha só. Mas ninguém saía. Sabe por quê? Para que ninguém denunciasse. Porque se aquele pequenininho denunciasse, ele dizia, peraí, você levou também, olha aqui seu nomezinho aqui. Então essa estratégica, também lá mais atrás, dizia que isso aí acontecia entre os contraventores, né? Os contraventores do chamado bicho, né? Então, essa situação é um vício muito forte, mas de tudo isso eu vejo uma grande responsabilidade hoje com os partidos políticos, que não tria seus candidatos, apresenta candidatos sob liminar, candidatos com suspeição e trabalha nas liminares, e eu vejo, e depois você é chamado de eleitor que vota mal. E isso que eu não concordo muito, o Alexandre Cooper. Olha, é difícil, né, Nelson? O político é complicado. Nós estamos aí tentando passar por esse momento, entender, porque poucos têm muito e muitos têm pouco. Essa é a grande verdade dessa eleição, né? E não adianta. Por mais que a gente tente escolher aquele que a gente entende ser o melhor, aos olhos dos demais que não escolhem, nós sempre estamos escolhendo o pior. Infelizmente, a população é assim, né? A população é assim. Tem candidatos que prometem coisas mirabolantes que nunca vão conseguir cumprir e o povo acha fantástico. Tem candidato que não promete nada, só promete que vai fazer aquilo que é possível e o povo acha que não é isso que ele quer. O povo também gosta de ser enganado, né, Nelson? Principalmente aqueles que têm um nível, infelizmente, cultural, intelectual um pouco menor, né? Que são mais facilmente manipulados, né? E aí, eu nem vou também culpar muitas pessoas, porque, olha bem, você vai numa região carente, e o que mais tem de São Gonçalo é isso, né? O cidadão está ali, com o esgoto passando na porta dele, a rua de terra não tem um asfalto, o ônibus não chega van, não chega ônibus, não chega Kombi, o cara tem que andar 2 quilômetros a pé até chegar a um ponto de ônibus. Aí vem um cidadão e promete que vai resolver esses problemas. Ele não quer saber se o cidadão é ladrão, se o cidadão é ficha suja, se o cidadão está gastando milhões. Ele quer entender que aquele cara vai resolver, e só ele passou lá e falou isso. Os demais, ninguém falou que vai resolver o problema dele. Os demais disseram o seguinte, nós vamos aumentar a arrecadação, vamos trazer emprego, vamos gerar renda. O cara não quer saber disso. É o famoso eleitor fast food. Ele quer tudo rapidamente, né? Ele quer resolver os problemas dele na hora.
Ele não quer pensar, ele não tem tempo para ele pensar, dado a carência dele, dada a condição quase que miserável que essa pessoa tem, né? E aí você encontra isso em diversas cidades do país. E aí eu posso citar diversos pontos de São Gonçalo, assim, hoje, infelizmente, entendeu? Então, é uma cidade que, para você manter o poder, você se torna senhor feudal. Você cria feudos dentro de uma cidade, que a gente chama, né, na política de curral eleitoral. E aí você vai administrando isso de maneira a se perpetuar no poder. Mas a gente entende que a política está mudando. As pessoas estão começando a evoluir por causa do advento da rede social, da internet. Vamos aguardar os resultados de amanhã. Essa hora, amanhã, Nelson, a gente já vai saber mais ou menos qual foi o anseio da população, qual foi a decisão da população de Niterói e São Gonçalo, principalmente, em relação à mudança, principalmente com relação à Câmara Municipal, entendeu? Sim. Bom, quem está mandando um abração aqui para vocês aqui é o nosso amigo Wister Mesa Vila. Mesa Vila. Né? Grande noite, Mesa. Nelson. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Nelson Carneiro, meu irmão Ademir e Alexandre. Mas essa é uma grande situação que a gente imagina da vulnerabilidade que nos sentimos. Eu, por exemplo, eu fico imaginando que um país como o nosso, por exemplo, que temos problemas sérios de, como você disse aí, você ainda há pouco disse assim, não, o fundo de campanha é legal, mas é imoral. Mas vamos lá para as imoralidades sem o fundo de campanha. Eu fico imaginando dos golpes eleitorais e daquela situação toda, aí fico imaginando. Quando você vê nos Estados Unidos, eu não estou dizendo que houve golpe nos Estados Unidos, eu estou dizendo que quando chega num processo eleitoral tão complicado como está nos Estados Unidos, eu fico imaginando que lá nós temos, eu tenho assim no subconsciente muita gente que lá é tudo certo, que não tem nada errado. E quando a gente vê uma situação daquela, um jogando para um, outro jogando para outro, para tumultuar o processo, eu fico imaginando mais aqui, Ademir, um país com a tecnologia quebrada. Ontem eu fiquei o tempo todo aqui, acabei descobrindo mais tarde que o meu problema era uma internet que não estava satisfazendo, né? E aí eu fico imaginando essas mazelas que nós temos da política, que é desde o tempo do PTB, do PDS, da UDN, e quando eu era garoto, eu trabalhando na roça, aí os caras passavam, olha só como são as coisas, passavam e diziam, você já votou? Já, eu votei no PT Boi, porque a UDN e o PTB, eles compravam boi na região para fazer churrasco. Então o cara ia lá votar no PTB e votava no candidato, recebia uma cédula e votava, né? Então, outros queriam um guarda-chuva, queriam um paletó, um sapato para ir votar. O cara andou o tempo todo descalço, nunca vestiu um paletó, nunca viu um guarda-chuva na vida, aí chegava e pedia para o político dava. Então esse vício do mau eleitor foi implantado lá atrás. Esse vício, pelo que eu estou vendo, eu vou passar deste plano para o outro e não vou conseguir ver essa moralização, Ademir. Como é que você vê isso? Foi uma maquiagem. Há uma maquiagem. Tinha os coronéis na época, o poder econômico era local. O coronel mandava nas ovelhas dele. E aí o voto era aberto, ele sabia quem votava, não. Então ele era o senhorzinho lá da cidade. Houve uma maquiagem hoje, mais ou menos isso. A pobreza hoje que gera isso. Os caras mais inteligentes e também com poder econômico dominam essas comunidades mais afastadas do centro. Com relação... Nós estamos falando de financiamento de campanha, mas tem esse viés também que você falou que o eleitor, né, se vende, né, fica difícil. Vamos chegar lá. Eu costumo dividir São Gonçalo em três partes. Você tem de Neves ao Alcântara, onde o poder aquisitivo é maior, onde o eleitor é mais esclarecido.
você tem do Alcântara a Santa Isabel, pelos grandes bairros, Pacheco, Sacramento, tá? Onde o eleitor não é tão esclarecido, mas ele é ligado àquele cara que circula com poder na área, né? Tá. E você tem a periferia, onde tem simpatia por aquele que vai lá e conta a história, faz aquela promessa. Aquilo que o Alexandre falou, o cara da lama, não sabe quando vai vir um benefício, e aí ele se vende a qualquer promessa, porque ele é um mediatista. Então, para você pensar numa campanha hoje em São Gonçalo, é lógico que precisa do dinheiro. Você precisa do dinheiro para ter material, para contratar gente, né, voluntário. Mas você tem que também apreciar esse tipo de eleitor. Qual tipo de eleitor que eu quero atingir? Eu quero atingir aquele do Alcântara a Santa Isabel, então eu vou para lá que ele é visual, ele quer me ver, ele não usa a internet com esse sentido. O eleitor de Alcântara Neves usa a internet sim, ela é um instrumento, ele faz transação bancária, ele paga, ele usa serviço, então esse cara é antenado. E nesse cara foi onde a maior disputa aconteceu. Todos os candidatos vieram brigar entre Alcântara e Neves. Todos os candidatos vieram brigar aqui. E deixaram a área de Alcântara para Santa Isabel na mão de um candidato que já circula por lá, é meio dono da área, e a periferia ficou na área de outro candidato. E aí você vê o seguinte, esse candidato da periferia talvez chegue no segundo turno, esse candidato do Alcântara a Santa Isabel talvez chegue no segundo turno, por quê? Porque além deles ter esse reduto dele, a periferia, com essas promessas que o Alexandre falou, de o cara não ver 2 horas para pegar ônibus, esse candidato tem essa infiltração lá. Ele fala a linguagem daquele povo, tá? E o outro, há anos vivendo nessa área, também cumpriu promessas, fez alguma coisa usando a máquina administrativa, tá? E eles brigaram também nessa área de cá, onde o povo é mais esclarecido. Então, eles tinham o reduto deles e vieram brigar para cá. Ou seja, eles tiveram vantagem, além do poder econômico, que eles tiveram bastante para ter material e para pagar pessoas. Então, olha só, estamos falando do financiamento, nós estamos falando agora do eleitor. Então, aqui em São Gonçalo, é uma situação ímpar. Se você não visualizar isso, primeiro, o dinheiro, né, o financiamento, para você pagar material e pagar pessoa. E ajudar os vereadores, até para eles que têm infiltração nessas áreas, satélites, esse vereador brigaria pelo o poder, o cara do poder executivo. Porque os vereadores, um cara do centro não tem condição de chegar ao Jockey. Aquele vereador do Jockey, como já tem afinidade ali, brigaria por ele e por aquele candidato. Então, eu preciso também de ajudar esse vereador. Se eu não ajudá-lo, ele não tem compromisso nenhum comigo para brigar lá na frente, tá? Então, você tem o financiamento de campanha e você tem um tipo de eleitor. Então, o Alexandre falou do tipo de eleitor e você falou agora dos currais eleitorais dos coronéis. Tudo isso hoje ainda está em voga. Você ainda tem isso hoje, principalmente em São Gonçalo. Bom, cortou sua voz aí, pode concluir, Ademir. Não, o que eu quero dizer é que o coronelismo hoje mudou. Hoje tem os currais eleitorais, sim. Você vê hoje aqui em São Gonçalo um vereador mandar no posto de saúde, um vereador mandar na escola. Isso é um curral eleitoral. É o coronel lá você falou lá da UDN, lá, mesmo, que daria o guarda-chuva, tudo. Hoje ele dá cargo, ele dá um emprego. E o outra tem a rachadinha. Então, hoje você tem os coronéis, né, locais, usando os postos de saúde como curral eleitoral e as escolas, tá bom? E você tem o financiamento. Então, você precisa hoje do financiamento e você precisa também do curral eleitoral. Hoje, esses dois modelos continuam sendo usados. Houve uma maquiagem, Nelson, mas a prática continua a mesma. Bom, nós estamos falando aqui de processo eleitoral, do tempo da eleição suja. Que era eleição suja? Não estou dizendo que ninguém era sacana, não. É que suja era o papel que se pendurava nos postes. Depois nós fomos para uma tecnologia. E hoje se tenta, né, fazer uma eleição via internet, né, explorando isso aí. Mas como a gente sabe, também aqui dentro também tem esse desequilíbrio. Eu não sei se foi o Ademir ou se foi o Alexandre, que falou desse desequilíbrio econômico, né? Uns têm mais, outros têm menos, né? E a gente está falando aqui, mas você que está nos acompanhando aí, se quiser deixar alguma mensagem, pode deixar, não é isso? Deixa uma mensagem aí para nós. E
Mas então, nós não estamos falando de nenhum candidato, de nenhuma proposta, de nenhum especificamente, mas se você tiver lá o seu candidato, quiser deixar lá o seu elogio e tal, pode deixar. Nós só não vamos entrar nesse mérito de ninguém. Mas eu acho que eu quero falar um pouquinho, o Ademir, o Coppler, ele definiu muito bem essa divisão em 3 partes de São Gonçalo. E nós temos a parte alta, a parte baixa, né? Nós temos Santa Isabel e temos a do Monjola, que engloba Catarina e vai por ali afora, Santa Luzia. Mas então, nós ainda estamos longe de fazer justiça, porque a maioria dos eleitores da periferia, os telefones deles, normalmente, é só de recepção. Eles não podem fazer alguma coisa, ter uma internet para trocar impressão com um candidato, trocar uma impressão com outras pessoas, ou até assistir, por exemplo, uma live, uma entrevista que é feita com um determinado candidato. Mas então eu vejo por aí, o Alexandre, que essas injustiças, ela vai continuar acontecendo. E nós temos que discutir mais. Eu estava vendo hoje, eu até critiquei 2 deputados federais, né? Não são candidatos, a gente não vai citar o nome, mas pode falar. Eles estão simplesmente trocando farpas. Sabemos quem é. Trocando farpas, porque ambos defendem o nome de Jair Bolsonaro. Como que se o nome de Jair Bolsonaro fosse um objeto de franchise, objeto de franquia. Eu, você, o Ademir, Alexandre, podemos falar de Lula, podemos falar de Haddad, podemos ter simpatia por qualquer um. E por que eu tenho que ser proibido de falar em nome de alguém? Né? E aí virou, trocaram. Esse nome de Bolsonaro não ajudou, não, hein? Não ajudou. Trocaram. Uma coisa é quando ele é candidato. Uma coisa é quando o Bolsonaro é candidato. Outra coisa isso que eu ia chegar lá. É isso que eu ia chegar lá, por quê? Porque o que acontece? Eles hoje trocaram excelência, que é um termo lá em cima, que eles trocam e xingam qualquer um lá em cima e não tem falta de decoro, para vir com praticar falta de decoro dentro da sociedade. Porque um parlamentar daquele nível, que ganha os tubos de dinheiro como deputado, né? Tem todas as regalias do mundo, e tratar um ou outro de bandido, você que é bandido, você que é safado, você que é isso, você que é aquilo, outro. Aí nós estamos pensando, votamos mal? Aí, votamos. E aí, por que eu votei mal? Porque o partido recebeu aquilo. Mas então, Ademir, quando você falou de Bolsonaro, a eleição de prefeito é uma eleição de vereador, é uma eleição atípica. É diferente, não é atípica, é diferente do nível superior. Bolsonaro gritou, bateu, ia pra rua, todo mundo ia atrás dele, chamando de mito. Se é mito ou se não é, pra mim não está dizendo nada. Mas prefeito e vereador, ninguém vai chamar de mito. Ninguém vai sair atrás de A ou de B, dizer assim, oi, mito. A internet não vai fazer essa força. Mas então, Alexandre, que eu falei tudo isso, e demorei até um pouco, para te perguntar o seguinte. Dentro dessa discrepância toda que nós vimos, a gente já vem falando, como que se renova um parlamento? Se a maioria dos deputados, senadores, vereadores, se eles passam o tempo todo fazendo favor pessoal, como é que nós vamos mudar isso? Nelson, isso é cultural, né? Cultural. Nós somos um país ainda novo, né? Somos um país de 520 anos. A Europa já passou por isso, né? O velho mundo já passou por essa fase, dessa mente, né? Que nós estamos vivenciando hoje na sociedade. Acho que está mudando devagar, né? Eu acredito que vai ser um passo bem lento, porque tem muita coisa ruim enraizada dentro das pessoas, né?
E aí eu não vou nem falar só do político, tem também muitas outras classes aí que as pessoas já pensam em entrar para determinados cargos públicos ou então profissões e se dar bem. Eu vou entrar e vou me dar bem, né? É muito difícil. Olha só, faça só um breve exercício. Vou começar pelo cargo municipal, que é a eleição que está em voga esse ano, né? Coloque o salário do edil, do vereador, coloque o salário do vereador num valor pequeno. Não vou nem falar o salário mínimo, não. No mesmo valor de um salário, vamos dar R$2.000. O vereador hoje vai ganhar R$2.000, não vai ganhar mais 15 em São Gonçalo. Salário do professor que isso, não pode fazer bico. Vamos igualar o salário do professor. Pronto, excelente ideia. Vamos ver quantos candidatos já aparecerão querendo ser vereadores, preocupados em fazer gestão pública e o bem para o povo. Eu digo para você que desses 1.045, sem sombra de erro, sem medo de errar, eu vou tirar mais de 50%. Veja lá quantos deputados em Brasília entram lá de uma maneira financeira e 1 mandato e meio, 2, qual é o valor do patrimônio deles? Poder. Eles estão em busca de poder. Aqueles que já têm dinheiro estão em busca de poder e de absolvição, abre aspas, fecha aspas, por conta do foro privilegiado. Eu nunca me esquecerei daquele deputado que depois virou senador, o dono da Mabel. Lembra do Biscoito Mabel? Lá do Mato Grosso, o senhor Mabel, o deputado Mabel, né? Então, o que o camarada que já é podre de rico quer fazer na política, se não for para praticar o bem ao próximo ou o bem coletivo? Isso quer se dar bem de alguma maneira, né? Então, eu vou dizer para você, eu sou contra o nosso sistema eleitoral. Eu acho que deveria o sistema eleitoral ser o seguinte: não haver reeleição para executivo e não permitir reeleição no legislativo. Como se daria isso? Se daria uma renovação a cada pleito. E aquele parlamentar que se sobressaiu durante o seu mandato, 2 mandatos depois ele viria concorrendo e a sociedade iria avaliar se ele foi um bom ou um ruim, ou um péssimo edil parlamentar. E aí daria a ele uma nova chance de continuar o trabalho dele. Mas eu acabaria, né, com o sistema eleitoral atual. Renovação a cada pleito. Nada de reeleição, nem para vereador, nem para deputado, nem para senador, e muito menos para poder executivo. Que a reeleição do executivo só teve um objetivo: o cara roubar no primeiro mandato e fazer no segundo, ou fazer no primeiro para roubar no segundo. Infelizmente, é isso. Porque você vê uma cidade, um estado, até mesmo o Brasil enquanto nação, passar por inúmeras dificuldades, e você vê os bonitões querendo ser eleitos. Olha, o que mais tem agora na internet, a internet é fantástica, né? O que mais tem agora são parlamentares de mandatos, e aí eu estou falando de todo o Brasil, não uma cidade específica, querendo pedir uma nova chance. Caramba, eles tiveram 4 anos para mostrar trabalho, para poder se credenciar, ter uma nova chance. Depois, passados 4 anos, eles querem fazer um dossiê, querem fazer lá um discurso em forma de propostas, de emendas, de projetos que apresentaram em prol da sociedade. Ora, bolas, trabalhem direito, trabalhem para o povo, não pensem no seu umbigo. Vejo muito candidato aí, principalmente alguns candidatos novos. Agora estou falando especificamente de São Gonçalo e Niterói, que é onde eu transito mais, né? E Rio de Janeiro também, a gente consegue enxergar um pouco. Candidatos
que falam que vão fazer, seremos em prol disso, em prol daqui, da sociedade, mas na hora que o cara aperta, ele deixa bem claro para quem está do lado que ele só está pensando nele, não está pensando no bem maior, está pensando em se eleger. Que se dane os meios. Eu quero atingir o fim. E o fim é a minha eleição. É um problema muito sério. Então, Nelson, vamos começar a moralizar assim, vamos chegar em Brasília, na Câmara, e vamos passar uma PEC, né? Vamos fazer uma PEC onde vai se reajustar por baixo o salário de todos os parlamentares. Vamos ver quem vai começar querendo isso, entendeu? Quem vai começar querendo reajustar o salário lá embaixo? Acabar com certas mordomias, acabar com uma série de regalias e transformar esse dinheiro público em prol de uma educação melhor, de uma saúde melhor, de uma segurança melhor, entendeu? Isso lá de cima. E aí você faz o efeito cascata. Você vai para as câmaras estaduais e depois para municipais, entendeu? Sei. Bom, quem está chegando agora, nós estamos aqui batendo um papo com o Alexandre Kopler e também com o Ademir Francisco, né? Ontem a gente ia fazer esse debate, ontem, 8 horas da noite, tinha mais 2 participantes, infelizmente os 2 participantes de ontem não pôde fazer, a culpa foi aqui da base, né? O prejuízo que nós tivemos aí, e infelizmente tivemos a paciência aí do Kopler e do Ademir, que a gente está batendo esse papo aqui. Mas então, nós estamos indo para a reta final dessa entrevista, já estamos 46 minutos aqui batendo esse papo, mas eu quero dizer para você, Ademir, que quando fala de renovação, a gente imagina justamente naquela gama. Por exemplo, vamos tomar por base um coeficiente eleitoral de 7 mil votos. Eu acredito que, por exemplo, numa Câmara de Vereadores que tem aí, não interessa o número de vereadores, que seja 20, que seja 30, que seja 40, é difícil você, Alexandre, você, Ademir, impulsionar uma candidatura que, no mínimo, você tenha mais de 4 mil votos para você atingir o coeficiente que é o do seu partido, para somar com os votos do seu partido, sacrifício de alguns que não foram bem-sucedidos, e aquele que teve mais votos atingir o coeficiente. Agora, como é que você vai competir, por exemplo, você dentro de um determinado partido, com um candidato a vereador à reeleição, e aí o Alexandre tem razão, quando ele fala de não ter reeleição, quem é um candidato que não fez, quem é um vereador que não fez, no mínimo, de 3 mil a 4 mil favores em 4 anos? Eu quero ver aqueles que pedem para sepultar, aqueles que pagam sepultamento, aqueles que pagam uma conta de luz, aqueles que pagam um receituário de remédio. Então, Ademir, você já entra desfavoravelmente numa campanha sabendo que o cara que busca a reeleição já tem 4 mil votos na base dele, só dele. Soma mais alguns ali do seu, que não chegou a 4, aí é que não há renovação. Esse é um processo meio injusto, não, Ademir? Muito. Há um desequilíbrio nesse sentido. Agora, Alexandre puxou uma nova pauta, né? Reeleição, né? Também não adianta adiar. A gente tem que encarar essa questão da reeleição. Eu acho que hoje já há um clamor na sociedade contra a reeleição. Até por isso também que vocês estão falando, né? O cara, ele fica fazendo favor, usando a administração pública. Você, cidadão comum, não tem acesso ao serviço público, porque ele não funciona, ele é feito para não funcionar, para você cair justamente na mão de um vereador. Aí ele manuseia a administração pública ao bel prazer dele. Ele tira vantagem disso aí, tá? Outra coisa, ele usa a administração pública para lotear cargo também. Então, ele entra em desvantagem com o cidadão novo, né? O cara que entra novo na política, ele tem que convencer o eleitor a votar nele. Quando aquele que já tem cargo, ele já é eleito, está buscando a reeleição, ele tem acesso aos serviços da prefeitura, a coisa é feita de maneira de que ele tenha lá um nicho para mexer, ele tem lá os caras que fazem favores para ele, e o serviço público funciona através dele. Então, o cidadão de São Gonçalo condicionou, nós estamos falando de São Gonçalo, condicionou
a não procurar a prefeitura, a procurar um vereador. Aí o vereador vai lá e faz isso, quando na realidade o cidadão tinha que ir direto. Olha o uso da máquina administrativa em favor daquele cara que já tem o cargo, já está eleito. Só isso aí já é a diferença. Então o cidadão fica devendo um favor a ele. Então a eleição permite isso. E aí o cara tem cargos, o cara tem posto de saúde, o cara tem na educação, o cara faz favor aqui e ali, e aí ele entra em desvantagem com um cara novo. E aí você tem aquele percentual de voto, então fica difícil. Então, isso é uma nova pauta para você discutir a reeleição, que não é só o Alexandre que é contra, não sei você, Nelson, mas eu também sou contra a reeleição. Você tem que pular. Aquele menino do Espírito Santo lá falou que não queria ser reeleito e cumpriu. Falou, agora não quero a reeleição. E aí você vê um candidato da Baixada indo para o 10º mandato, falando com orgulho. A Júnior para o 10º mandato. 10º mandato, você levar em condição 4 anos, ele vai ficar 40 anos sem um trabalho. Ele vai ficar 40 anos só vivendo de política. Ora, esse cara vai se aposentar como político. Isso não é justo. Ele não deu chance a outro, né? O cara da Baixada. 10º mandato. Isso é impossível, né? Você reeleição desse nível. O mais tardar 2. 1 ou 2 para o legislativo. Para o executivo, 1. Porque o cara tem a máquina administrativa na mão, tá? Agora, realmente, eu vou concordar com a mesa, o cara que está no cargo, ele entra em vantagem. Ele também já é um cacife no partido, ele vai se beneficiar de mais verbas. Enfim, o cara já está no cargo, ele entra em desvantagem. O cara que vai entrar novo, ele entra em desvantagem com quem já tem um cargo. Por isso surgiu nas redes sociais, olha de novo as redes sociais aí, não reeleja um vereador, não reeleja o candidato. Isso tomou vulto. E os candidatos que têm cargo ficaram na deles, né? Não foram muito para a rua, não. Até por isso, porque eles já têm, silenciosamente, eles já têm eleitores de cabresto. Então, há realmente uma desvantagem para o cidadão novo, para o cara que já tem cargo eletivo. E uma maneira de a gente coibir isso aí é brigando pela acabar com esse instituto da reeleição. Bom, nós estamos indo para a reta final, mas vamos ver se a gente consegue reduzir isso aqui em 3 minutinhos, para o Alexandre, 3 minutinhos aqui para o Ademir. É sobre, em resumo, a rede social, você acha que ele ajuda ou prejudica o candidato, Alexandre? Depende do candidato, Nelson. Depende do candidato. Tem um candidato que vai saber usar e tem um candidato que não vai saber usar. Né? Aí depende muito do candidato e de sua assessoria. Se você bota um cidadão lá, eu não sei se você recorda, eu sei que está longínquo, vai parecer até que eu sou velho, né, rapaz? Mas em 1994, na campanha de Fernando Henrique, na primeira, tinha um candidato do PCO que era o Marrozinho. O Marrozinho vai falar, ele nunca falava, né? Nunca falava. Um dia deixaram o Marrozinho falar. E nunca mais ele falou, porque não podia falar mais, né? Então, hoje em dia, Nelson, as campanhas políticas, elas estão cada dia que passa mais profissionalizadas, né? Então, você pode saber que a maioria desses candidatos hoje a vereadores, tá, tem em sua assessoria um assessor de comunicação. E aquele que não tem, é nítida a diferença de trabalho de uma rede social de um para o outro, entendeu? É nítida a diferença de rede social. Sim. Então, a rede social, ela é igual a agenda de candidato. Ela pode te levar do céu ao inferno. Se você não tiver um candidato, não tiver uma pessoa boa para fazer agenda, mata o candidato. A rede social é a mesma coisa. Eu acho que ela veio para ajudar, mas muitos estão se atrapalhando com ela. Ademir, você concorda com o Alexandre nessa situação? Concordo. Hoje não tem como você viver sem as redes sociais. Não digo nem a campanha política, nós mesmos, né? Nós mesmos. Hoje a rede social virou um instrumento. Você, na hora que for casar, você compra fogão, geladeira, guarda-roupa, e compra computador e internet. Hoje a internet virou um utensílio doméstico. Você tem que ter internet hoje, né? Você vê aí o novo que vai vir aí, pessoa trabalhando de casa.
Eu vi amigos meus que compraram sala para alugar, estão com elefante branco na mão, porque quem vai alugar sala hoje? Né? Tá todo mundo trabalhando de casa. A internet ela revolucionou e esse o Covid veio acelerar esse processo, estava começando lentamente. Isso ia levar anos, né, para você transferir, né, o satélite, o trabalho satélite para dentro de casa, e as redes sociais hoje adiantou isso. Então, não é só para a política, não é só para os candidatos, é para a gente também. Agora, realmente, o Alexandre foi feliz quando disse, se o cara não tiver um assessor, ele vai se atrapalhar com a rede social. As redes sociais podem beneficiar e podem prejudicar, mas eu acho hoje um instrumento fundamental. Eu vou citar até o caso você, Nelson. Você estava lá na sua rádio, né? A gente tinha que ir lá para Porto Novo, né? E aí você falou, poxa, como é que vai ser? Aí veio a convite, eu falei, poxa, como é que vai ser, né? Mas daqueles caras que estavam lá, quem foi o mais bem sucedido foi você. O Edson continuou, o sobrinho continuou, mas você se descobriu e hoje talvez você não volte lá para a rádio. Tá vendo? Você hoje achou seu espaço e ficou legal, tá vendo? Então você mesmo é um exemplo do que as redes sociais estão fazendo. Eu acho que é um belo instrumento, não tem como fugir. Agora, o TRE, o TSE, vai regulamentar isso e ela já vai fazer parte. Ela ajuda. Ademir, você hoje, por exemplo, eu acho que o rádio é insubstituível. A televisão é substituível. A televisão é substituível porque a rede social interviu nos programas de televisão. Eu estou fazendo esse trabalho aqui com você. Se a gente batesse aqui 2 milhões, se eu conseguisse bater aqui 2 milhões de audiência nesse instante, eu tenho certeza que o Faro, aquela menina lá da coisa de me convidar, Luciana Gimenez, como é que você consegue fazer uma live e bate 2 milhões? Olha só, eles pesquisam os melhores espetáculos que acontecem na internet para levar para lá. Você vê aquele calhauzinho que os caras... Então, o rádio não, o rádio é diferente. Mas eu sou apaixonado pelos microfones de rádio, pelo estúdio em si, me sinto liberdade, mas eu estou começando a gostar muito daqui das lives. É uma questão de você vai se aclimatando, você não pode berrar como eu berro nos microfones da rádio, porque aqui não é emoção, aqui é disciplina, entendeu? Rádio é emoção, aqui é disciplina. Eu não me dou muito bem, às vezes, com imagem por isso, porque eu sou meio indisciplinado com relação de gritar no microfone. Foram 21 anos fazendo essa grita, né? Mas então, quando você fala ali atrás, que a internet veio para ficar, eu estou com meu netinho que está com 5 meses. E hoje ele sorriu para mim numa chamada de vídeo. Então a internet veio para ficar, veio para aproximar a família. Quem não se aproxima na internet de alguém é porque não se aproxima mesmo de ninguém. Porque eu posso ser próximo de você, ser próximo do Alexandre, a gente trocar informações precisas e sermos amigos, né? Então eu penso, Ademir, que o rádio me faz muita falta. Estou pensando seriamente em propor a volta para o rádio, mas eu daqui, você daí, o Alexandre de lá, e a gente voltar a fazer esse debate no rádio. Porque eu acho que o debate, como nós estamos fazendo aqui, ele cabe ser retransmitido por um programa de rádio ao vivo. É uma questão. Você não vai lá e fica 2 horas dentro do estúdio? Podemos ficar aqui 2 horas batendo um papo e eu tenho mais, ouvindo as pessoas, escrevendo, participando. Então, Ademir, eu quero dizer mais uma coisa, não é vaidade da minha parte, mas eu quero mostrar mais um registro para você, já que você falou, Ademir, da positividade desse trabalho. Primeiro, eu tenho o grupo Sua Cidade, Seus Valores, com quase 12 mil membros.
eu tenho informação do próprio Facebook que eu não violo, não estou violando normas e nem tem fake news. Olha só. Mas é uma questão de critério. Qual foi o meu critério? Se você não tiver fotografia sua no perfil, eu não aceito postagem. Eu não aceito você ser membro. E outra coisa, eu autorizo coisas que estejam dentro dessa disciplina. Se for uma coisa ofensiva ao Ademir, ao Alexandre, ou pessoa que eu nem conheço, não está compatível com o meu trabalho. É o editorial. Então, Ademir, eu tenho o maior orgulho hoje, nós temos gente de Magé, de Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, fazendo as suas postagens de candidatura. O folderzinho dele com número, entendeu? E eu fico feliz porque eu passei a vida toda debatendo política, 21 anos debatendo política. Não sou partidário, não sou nenhum cara obcecado ideologicamente. Mas é isso. Agora eu quero contar o último exemplo para vocês do que me aconteceu. Eu fiz rádio esse tempo todo, entrando em Niterói. Eu fiz televisão a cabo em Niterói. E foi a única vez que eu consegui atrair o público de Niterói e os políticos vir falar comigo, vir escrever para mim. E quando eu falo qualquer coisa a mais, se arrepia comigo, foi agora nas lives. Eu nunca consegui entrar nesse público de Niterói. Esse público é um público fechadíssimo. É um público que tem tudo. Desculpe, mas é isso. É um público que tem tudo. Ele não precisa pedir favor de ninguém. O favor vem na sua porta. Então, esse para mim foi o maior orgulho que eu tenho hoje de ter começado a fazer live. Porque eu nunca entrei nesse público de Niterói e sempre reclamei disso. Eu não tenho audiência em Niterói. Tem no centro do Rio de Janeiro, tem Duque de Caxias, em todos os lugares fazendo rádio eu tenho. Niterói eu não tinha, ninguém liga, ninguém falava. E agora não. Nessa internet, da qual eu estou chegando agora, eu vou explorar muito pouco, isso tem muito mais a ser explorado, eu tenho esse... Não é orgulho, eu tenho essa satisfação. Copley, obrigado, pode deixar aí a sua mensagem para os nossos ouvintes aí, porque nós já estamos há 1 hora falando, e eu também falei demais, né? Eu gostaria de primeiro te agradecer, Nelson. Me sensibilizo com a sua emoção do Netinho, tá? Também me sensibilizo com a sua emoção, né? Quero agradecer ao meu amigo Ademir, membro junto comigo da Trincheira do Bem, né? Nosso grupo que tem lá mais 11 amigos, membros lá da Trincheira do Bem. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram aí conosco, né? Visualizando em algum momento esse nosso bate-papo, né? E quero deixar um recado para cada um de vocês que nos veem e que ainda vão ver esse vídeo depois que for postado. Amanhã é o dia da eleição. O que eu tenho que pedir a vocês é o seguinte: vá às urnas, vote. Vote de maneira que você entenda que está votando consciente. Não é a venda de um voto, não é a troca do teu voto. Vote consciente. Exerça o seu direito de cidadão, para que você lá na frente possa cobrar aquele que você votou, ou mesmo reclamar daquele que você não votou. Não pode você não votar e depois querer reclamar. Exerça seu direito de cidadão e que tenhamos amanhã uma eleição tranquila, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de confusão, e que o povo, que é a maioria que vai ter na mão a arma, saiba escolher os melhores para os seus municípios. Esse é o meu recado de fechamento hoje. Tá certo. Eu quero agradecer aqui, tem a Oséia Marques, ela está lá em Talcara, né? A 200 e tantos quilômetros, está nos acompanhando aqui, né?
Oséias, que mora na zona rural de Itaocara, 4º distrito, Jaguarembé, está aqui nos acompanhando, né? Então, olha só, como a internet avança, né? A internet avança muito e tem a possibilidade. Quero mandar um abraço aí para a prima, aquele abraço, Oséias, e dê um abração no Ademir, sua filha. E aqui, ô Ademir, eu vou fazer, você vai dar seu encerramento, mas eu não sei se você pode esclarecer aqui a dona Luzia Machado. Ela não fala aqui de onde ela é. Ela diz aqui, eu não fiz biometria, eu posso votar, eu estou com problemas de má circulação nas pernas, não posso ficar muito tempo em pé, minhas pernas incham e não posso ficar muito tempo em pé. Boa noite, Nelson Carneiro. Eu, sinceramente, eu acho que para os, não sei a idade dela, para os idosos, a parte da manhã, acho que está selecionado para a parte às 10 horas. Leva a canetinha dela, que lá tem cadeira de roda. Ela pode ser deslocada até a votação e na urna, tá? A filha dela mesma, a filha dela pode acompanhar. Leva a canetinha dela e leva a identidade, né? A questão da biometria, leva a identidade, né? Depende do município dela, se já é obrigatório ou não a biometria também. Tem essa questão também, né? Tem isso. Tem a questão, e você o município lembrou dela bem. tem biometria ou não. E você lembrou bem, você pode pedir uma cadeira de rodas, lembrando a ela que leve álcool, spray e desinfeta a cadeira, né? E ela vai fazer o voto dela com segurança. Porque eu acho que a biometria, como você bem lembrou, não é todo lugar que tem biometria, né? E vamos ver o que a Luzia Machado falou aqui. Boa noite, De Jorge, meu prefeito. Tá certo, tá dado o recado aí. Bom, Ademir, dá a sua despedida aí. O Nelson, falou-se aqui de campanha, falou-se aqui do eleitor. Levantou-se a discussão da reeleição e agora a gente entra em outra seara, a obrigatoriedade do voto, né? Porque o cidadão, ele reclama, ele vai lá, vota e acha que cumpriu o papel dele, né? Ele sequer tenta debruçar sobre os... Como o Alexandre pediu lá no início, analise os candidatos, olhe o candidato, pesquise o candidato. Ele, inclusive, fez uma live muito bonita ontem, pedindo isso. Ele não pediu voto do candidato, ele pediu investigue, busque na internet, veja a vida, perca um tempinho procurando. Eu gostei do Nelson Carneiro. Custa eu perder 5, 10, 15... Vai valer por 4 anos essa decisão minha. O que é de mal perder 10, 15, 20 minutos e pesquisar lá, entrar, tem órgãos hoje. Você entra na internet e tem lá o TRE próprio, diz se você está respondendo ou não. Então está faltando um pouco de dedicação do eleitor. E aí eu fico pensando, e se o voto não fosse obrigatório? Ficaria pior, porque aí ficaria mais fácil você comprar o eleitor. Então, de grosso modo, é o tal do mal necessário. Eu acho que o voto obrigatório ele até é necessário, porque obriga a pessoa a ir, mas ela não está nem aí para o voto. Parece que ela foi criada reclamando. E quando, na realidade, quando ele pode modificar isso, ele não se interessa, ele vai lá, vota e pronto, está feito. Não, não é assim. Pesquise o candidato, que é na hora de você botar aquilo tudo para fora. Não, esse cara não presta, eu vou me vingar dele, eu não vou votar nele. E pronto. Então, deve-se votar sim, né? Nós estamos esperando aí uma eleição tranquila, calma, né? Eu acho que o TRE hoje já está bem desenvolvido, né? Estamos entrando em outra discussão, que é o voto impresso, já uma gritaria social muito grande, né? Inclusive com essa situação dos Estados Unidos, né? Discute-se de novo aqui o voto impresso, é o amadurecimento, a gente vai crescendo. Então surge aí, não reeleição, o voto impresso, a obrigatoriedade, enfim. Que eu peço o seguinte, perca um tempinho, perca 10 minutos e investigue aquele candidato que você tem simpatia. Mas vote sim. Tá certo. Nelson, deixa eu só dar uma palavrinha, desculpa, só quebra de protocolo, respondendo a dona Luzia. As eleições municipais de 2020, a biometria não vai ser utilizada, tá? O TSE decidiu que mesmo naquelas cidades que eram obrigatórias até abril, foi suspenso por 2 motivos. Primeiro, que para dar mais velocidade à fila.
E segundo, por questões sanitárias, para as pessoas não terem o contato do dedinho na mesma superfície plana lá do local que bota o dedo, tá? Então é só chegar lá, apresentar um documento com a foto que vai votar, tá bom? Respondendo. A dona Luzia, ela está dizendo que é de São Gonçalo. Então não tem biometria mesmo, então tá tranquilo. Eu vou pedir permissão à dona Luzia, eu não vou deixar o endereço dela que ela deu, porque nós não falamos de onde ela era, que não sabia qual município. Mas eu vou tirar, dona Luzia, o endereço da senhora daqui, para a senhora não ser surpreendida, às vezes, com pessoas que vai te procurar para alguma coisa que a gente, né? Não é isso? Então, depois eu vou tirar. Mas, dona Luzia, a senhora está bem esclarecida aí. Agora, já que quebramos o protocolo, que aqui não tem protocolo, eu te pergunto, não vou precisar de cadeira de roda. Aí, que ótimo, dona Luzia. Aí, tudo bem. Tranquilo, vai ser tranquilo. Desculpa, a senhora chega lá, chama o policial e diz a situação da senhora. Olha, minha situação é essa, essa e essa. Dona Luzia, a senhora diz, olha, eu tô com esse problema, não posso ficar aqui, né? Se ela já tiver mais idade, melhor ainda não. Se ela tiver mais idade, está mais dentro da regra. Se não tiver, porque isso se torna prioridade. Para terminar, qual foi o nome exótico que você achou nessa campanha que você viu publicado aí? Você daí vai se Nelson é maluco, tu vai falar, Nelson é maluco. Qual o nome exótico? Mas aí eu vou estar fazendo campanha para o cidadão aqui gratuita, né? Não. Eu não posso falar, né? Senão a gente vai estar fazendo campanha. Mas depois dos bastidores eu te falo. Amanhã a gente fala. Eu falo nos bastidores depois, o nome exótico. Bom, muito obrigado, Ademir, muito obrigado, Alexandre. E eu quero dizer a todos que amanhã, a partir das 19 horas, estaremos aqui com a live aberta para divulgar alguns resultados, ouvir as pessoas. Aí nós podemos falar de nome de candidato, onde ele errou, onde ele acertou, podemos falar de tudo. E a gente já está com um time aí preparado para isso, né? E nós vamos... Aí, dona Luzia tem 69 anos aí. Dona Luzia tem 69 anos, ela vai... Com certeza, dona Luzia, a senhora tem prioridade. Vai na parte da manhã, que o próprio TRE está fazendo essa explicação. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Ademir. Só peço que vocês aguardem um pouquinho até eu terminar aqui, tá legal? Ok, um abraço. Fique com Deus, todos aqueles que nos acompanharam. E um ótimo final de semana a todos.